Agora eu vou mostrar algumas configurações para que você consiga tirar o melhor proveito do recurso Live Trace e também salvar o seu preset personalizado. Eu vou importar uma imagem, File, Place, e dentro da pasta de número 15 dos arquivos do curso eu tenho esta daqui, Coyote, que é um arquivo, uma imagem em formato GIF. Arquivo bem pequeno, uma imagem bem pequena em resolução, em tamanho é 300 por 352 pixels. Vou clicar no comando Place, exportar esta imagem aqui. Muitos ilustradores estão utilizando os recursos do Live Trace, porque eles fazem o desenho no papel, já com algumas técnicas, principalmente a de deixar bem forte o contorno dos personagens, e com o Live Trace, aplicam o recurso Live Trace, dependendo da imagem com uma configuração diferente para obter o melhor resultado, e depois com um único clique, através desta ferramentazinha aqui, Live Paint Bucket, consegue pintar partes separadas da imagem. Vou mostrar como fazer isso com essa imagem aqui, não agora, depois. Mas você pode utilizar o Live Trace para esta finalidade também. E é muito legal você criar uma ilustração no papel, você que tem este dom do desenho, e escaneia, traz aqui para o Illustrator e pinta sua arte facilmente. Aqui termina com a arte digital. Só que as dicas, como eu falei, tente fechar todos os pontos para que o Illustrator você tenha menos trabalho, né? Não o Illustrator de rastrear isso aqui, porque senão você precisa unir os pontos depois, aí para que a ferramenta funcione. Depois eu vou explicar, mas é bem legal você já se habituar quando você vai fazer uma ilustração para a utilização do Live Trace ou outro software também, você faça bem forte o contorno, a parte que define realmente o personagem, e também os objetos, tal, como é feito aqui. Bom, depois eu vou explicar sobre isso. Vou aplicar aqui o Live Trace a essa imagem do Coyote, simplesmente clicando no botão Live Trace, selecionando a imagem e Live Trace. Pronto. Olha, ficou até melhor do que era, né? Porque a imagem era em pixel, então ela estava toda distorcida já, aparecendo os pixels. Só que como eu falei, alguns detalhes aqui, o do pé, por exemplo, não ficaram fechados, né? Se fosse pintado, seria uma coisa de menos, não pareceria muito detalhe, seria muito necessário fechar isso aqui. Mas para que a ferramenta do Live Paint funcione, tem que estar as partes fechadas. Por isso que eu falei que você feche bem os pontos se você desenha à mão, né? Feche bem antes de escanear a imagem. Depois você pode até tratar a imagem no Photoshop com os levels para deixar bem preto os detalhes. Tem algumas técnicas aí que o pessoal usa. Bom, então aqui eu obtive esse resultado. Mas agora aqui ao lado, já apliquei o Live Trace, e aqui ao lado dos presets, agora na barra de propriedades, aqui, a barra de ferramentas, barra de propriedades aliás, eu tenho aqui o Tracing Options Dialog. Eu clico neste ícone e me mostra aqui as opções que eu tenho. Outra maneira, eu vou pressionar o Ctrl Z, a imagem em formato original aqui. É clicando aqui no botãozinho ao lado do botão Live Trace e acionando aqui, Tracing Options. Aí não altera em nada a imagem. Eu posso escolher os presets por aqui também, por este menuzinho drop down. Mas para visualizar o que está acontecendo nas minhas transformações, é claro, habilitar aqui o Preview. Então ele aplicou o Default aqui, que é um modo Black e White. Eu vou explicar as configurações aqui. Eu tenho a primeira aqui, o modo, em Adjustment aqui, na seção de ajustes. Tenho o modo colorido, modo Grayscale ou modo preto e branco. Modo preto e branco, é claro, seria a imagem, se ela for colorida ou não, vai sair só em preto e branco. Modo Grayscale, se eu mudo, aí ele já acrescenta a imagem, as partes mais claras, cinza a imagem, né? Vai passando pela escala de cinza. E se a imagem é colorida, ela determina, você muda para Color e habilita outras opções aqui, de você determinar a quantidade de cores. O valor máximo é até 256 cores para aplicar ao Trace. E aí no caso daquela imagem da arara, por exemplo, lá. Então poderia ser aplicado este recurso. Aí você determina por aqui a quantidade de cores que vai ter. Eu vou deixar no modo Black and White mesmo. E eu tenho aqui o Threshold. Repare que o Threshold, quando eu mudo para o Color, ele fica inativo. Eu não posso modificar. E quando eu altero para o modo Black and White, eu tenho as configurações. Porque este valor, eu passo até o mouse aqui em cima, mostrar essa caixinha amarela com o texto aqui.
explicando que este valor determina a separação de cores. O que é 50 por exemplo, que ele faz o rastreio na imagem. E o que ele identifica na imagem como 50% da escala do branco para o preto, 50% de preto até o preto 100%, ele transforma tudo em preto. O que é de 50% de preto para baixo, que é branco, ele transforma tudo em branco. Então é esse valor que determina essa transição, o threshold, entre o preto e o branco. Até mesmo no Photoshop, alguns filtros têm este threshold aí para você aplicar. Até naquele de desfoque lá, de focar a imagem, Sharpen, né, tem esse threshold aí. Então eu tenho aqui o blur. Blur em alguns rastreamentos que você faz, fica com aquele contorno serrilhado, fica muito serrilhado, dependendo da imagem. Então você desfoca um pouquinho, aplica um valor de desfoque. Aqui está o valor da imagem mesmo, né, o valor de pixels aplicado. A imagem tem a resolução de 72. Então se eu quisesse detalhar mais o rastreio, eu aumentaria aqui o valor, colocar um valor de 600, que é o máximo, por exemplo. Demora até um pouquinho mais, ó. Só que fica bem mais detalhado, ele pega bem mais detalhes, só que fica, né, bem pontilhado aqui, fica como um pixel, o detalhe do pixel mesmo de rastreio. Deixar no valor de 72, que é o padrão aqui. 72, um pouquinho mais, ele você pode aumentar, 76, depende da imagem. Todos os valores aqui variam muito de acordo com a imagem. Eu tenho aqui a outra opção aqui, ó. Essa aqui eu vou explicar na próxima aula. Isso aqui, ó, Output to SWAT e esse Palette aqui, eu vou explicar na próxima aula. Eu tenho aqui em Tracing Settings. Aqui é a área mais importante que define realmente o traçado do efeito. Eu tenho aqui, ó, o resultado vai aparecer para mim com só preenchimentos ou com preenchimento e stroke, o contorno. Depende do que você vai usar. Se é algum texto, fica até legal. Depende muito, depende da imagem, não é só para texto não, né? Mas depende muito. Eu colocar com stroke também. Se eu colocar stroke, ó, como é que fica? Preenchimento e stroke. Olha só como modifica. Eu coloco aqui, ó, a largura máxima do stroke, vou colocar aqui, ó, 1 pixel. Largura máxima do contorno. E o tamanho, né, o comprimento, vou colocar em 1 também. Não modificou muita coisa não, mas dificilmente usa esse stroke, ó. Em alguns casos dá uns detalhes legais, né? Outros não. Aqui até ficou mais detalhado o coiote, ó, essa situação, ó. Deixa eu ver aqui o detalhe diferente. Não, ficou não, ficou um pouquinho mais grosso só os traços. Em alguns casos vai usar ou não. Bom, vamos aqui, ó, Path Fitting. Essa configuração ela é interessante. Tem os pixels da imagem, né? Vou desabilitar aqui o preview. Tem os pixels da imagem. Este Path Fitting aproxima o máximo possível o rastreio do pixel, né? De deixar certinho mesmo a posição. Então aqui você até passa o mouse em cima e deixa, mostra aí, ó, Control over distance between the traced shape and the original pixels shape. Ou seja, ele faz o rastreio e cria o path o mais próximo possível de acompanhar o shape original, os pixels originais. Então, esse valor é sempre usado entre 1, 2, 3, depende. Depende, né, do que você vai fazer. Sempre depende da imagem. Coloquei de 1 pixel e vou colocar em preview. Vamos ver o que melhorou aqui, ó. Ó, detalhou mais a imagem, ó. Vou colocar o valor de 2 aqui, ó. 1,1, 1,2, 1,3, ó. Vai aumentando. Olha só, agora eu tive um resultado bom aqui, ó, 1,5. Alguns detalhes ficaram legais, vou colocar em mais aqui. Isso vai mudando bastante mesmo, ó. Traçado, ó. Vendo? Da imagem. Ficou legal em 1,5 aqui o valor, hein? 1,5. Área mínima de rastreio, 10 pixels. Vou colocar aqui a área mínima que ele faz o rastreio. Vou colocar aqui o valor de 3 pixels, ele faz com mais detalhes. 3 pixels ou 2 pixels. Corner angle. Isso aqui é o seguinte. Ângulo, por exemplo, desses bicos aqui. Se ele vai ficar mais, vamos dizer, mais bico ou mais arredondado. Então esse aqui é o ângulo, que ele faz a curvatura, essas curvas do shape.
colocar aqui em... Olha só como vai mudando. Vou colocar aqui um valor mínimo aqui. Colocar... Mínimo não. Colocar em 2. Olha só como ficou bem mais parecido com o traço original do Coyote. Vou colocar em 2, colocar em 1. Vamos ver o que muda muito. Mudou algumas coisas aqui. Vou colocar em 3. Vamos ver como é que vai ficar. Ficou melhor. 5. Trazer um teste aqui para ver aqui, ó. Ficou legal. Tô vendo pelo cactus aqui. Ficou legal. Dessa forma. Eu tenho essa outra opção aqui. Neste caso é bem interessante. Porque essa opção, Ignore White. Essa opção, quando acionada, ela ignora o que é branco na imagem. No caso, o fundo. Porque senão, essa parte em branco aqui dentro aqui, ó, do objeto do Coyote seria um shape branco. Agora, se eu coloco a opção ignorar, como o fundo é branco, ele ignora o que é branco realmente da imagem original. E aqui ao lado, eu tenho aqui, ó, a quantidade de paths, de caminhos, 119, 732 pontos âncora criados neste objeto aqui, 121 áreas e uma imagem com 72 ppi, pixels per inch. Aqui eu tenho o modo de visualização, o resultado. No result não me mostra nada. Outlines mostra só o objeto como se fosse o Ctrl Y. Outlines with tracing mostra o outline onde está ficando o contorno com o tracing original, né? Nada demais aqui também. Deixa no tracing result sempre, né? Depende do que você estiver fazendo. Beleza, você fez um preset, você sempre acerta, por exemplo, você cria ilustrações, desenhos a lápis e você conhece já o seu traço, né? Você sabe o que você faz. Sempre você obteve um resultado como esse aqui. Então você salva o seu preset. Ó. Você fez a sua configuração. Poxa, esse aqui ficou legal para o meu preset aqui. Então você salva o seu preset. Clica aqui em Save Preset. Coloca um nome. Desenho, rastreio simples. Rastreio, desenho. Desenho à mão. Vai. Rastreio de desenho à mão. Dá um M maiúsculo aqui também, né? Tá tudo bonitinho. E clicar em OK. Agora ele foi aqui para o preset, rastreio, desenho à mão. Simples, né? Fácil. Agora que está salvo o seu preset, eu vou explicar na próxima aula. Você pode clicar em Trace e aplicado aqui, ó, ao objeto. Facinho, né? Na próxima aula eu vou deixar esse coiote aqui dessa mesma forma. Eu vou abrir um novo documento e vou explicar um outro recurso ali bem legal, que é para você retirar as cores de uma imagem e convertê-las todas para o painel Swatches. Então, até a próxima aula.